Olá, amiga, olá, amigo do Fim de Talk, tudo bem com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Edu Pires aqui para darmos sequência a essa série muito bacana que estamos fazendo aqui no Fim de Talk, né? Já vamos aí para o terceiro episódio da nossa série sobre as bets, sobre esse mercado de apostas esportivas no Brasil e o quanto ele tem sido discutido, né? E o quanto ele tem de apoiadores de um lado e de detratores do outro, ambos muito fortes, numa guerra muito pesada sobre o tema. Um tema naturalmente controverso. E a gente resolveu trazer para o Fim de Talk uma série, provavelmente acontecerá em 7 episódios, todas as sextas-feiras, sobre esse tema. Convido vocês a assistirem os episódios que estão no nosso canal Ultra Talks no YouTube. Convido vocês a acessarem, estão bem legais. No último tivemos a presença da querida amiga Vanessa Fialdini. Convido vocês a olharem, porque o que a gente está promovendo aqui não é uma tomada de lado. Aliás, a gente odeia tomadas de lado. O que a gente está promovendo aqui, ou tentando promover aqui, é o aumento da discussão responsável sobre o tema. Analisar os prós, os contras, entender que é um mercado que está aí, que cresce brutalmente mês a mês, porque as pessoas gostam de fazer a sua fezinha. Tem os viciados, tem os problemáticos, tem os adictos, mas é um mercado que está se consolidando muito rapidamente. Então, ao invés da gente falar de destruir um mercado inteiro, vamos discutir como é que a gente conduz esse mercado como sociedade da forma mais bacana possível. E aqui é a nossa humilde ajuda nesse sentido para promover essa discussão séria. No capítulo de hoje, vamos falar sobre o arcabouço regulatório. Né? A Vanessa trouxe uma introdução a semana passada, ela trouxe uma visão da linha do tempo, do que aconteceu em termos de regulação, e hoje a gente vai entrar especificamente nos detalhes, nos requisitos para uma empresa solicitar autorização junto ao regulador, que nesse caso é o Ministério da Fazenda, através da Secretaria de Jogos, ligada a esse ministério, para vocês entenderem que a bagunça, nem gosto de usar esse termo é chulo, e esse termo é um termo até irresponsável da minha parte, que a desregulamentação, ou que a terra de ninguém, acabou, né? A lei em que se baseiam a partir daí as portarias do Ministério da Fazenda, da Secretaria de Jogos, que regulam todo o setor, a lei que deu base a isso tudo, ela já é muito bem formulada. Como disse a Vanessa na semana passada, os legisladores do Brasil olharam para os mercados onde o negócio de aposta já acontece há mais tempo, já é mais maduro, já passaram pelos problemas de início, e constituíram uma lei que eu considero muito clara, muito simples de se entender e muito direta, e com mas muita responsabilização. Só isso já muda o jogo, né? Não são simplesmente os pré-requisitos ou os requisitos ou as sanções de um ambiente regulatório que trazem seriedade para um tema ou para um mercado ou para um segmento. O simples fato de uma autoridade dizer: está aqui, eu, autoridade, investi o meu tempo para pensar sobre o seu negócio e decidi que nessa jurisdição, na brasileira, esse negócio precisa acontecer assim, assim e assim, e eu vou responsabilizar a entidade jurídica, a pessoa jurídica e as pessoas físicas do grupo de controle, se não seguirem o que está sendo feito. Só isso já muda o mindset. O golpista, o cara com intenção de fazer coisas erradas, a hora que o mercado se autorregula e se oficializa, esse cara tende a sair fora. Ele tende a buscar os diversos mercados onde ou a regulação é muito mais frouxa ou sequer tem regulação, como era o nosso caso aqui da zona cinzenta
dos últimos anos. A partir de 1º de janeiro, o jogo é sério, baseado numa lei moderna, requer melhorias, requer discussões como essa nossa, e aprimoramento, e detalhamento, né? Requer que a gente olhe para o corpo que esse mercado está ganhando e para os problemas que estão surgindo e compare com o que está escrito no arcabouço regulatório e defina se é suficiente ou se precisa ampliar ou reduzir. Sim, como a gente disse, eu e a Vanessa no episódio passado, legislações, regulações são seres vivos. Elas precisam evoluir. Com a evolução dos comportamentos, com a evolução da tecnologia, elas necessariamente precisam evoluir. Um exemplo básico, né? O regulador financeiro do Brasil, o Banco Central, ele tinha por princípio muita regra, muita regulação baseada em geografia física. A internet derrubou isso. E o Banco Central teve que se repensar. Né? A questão dos pagamentos cross-border, 12, 13, 15 anos atrás, quando começaram, estava numa zona cinzenta e o Banco Central teve que repensar. Porque muita coisa que ele dizia assim, é proibido nessa fronteira, porque as coisas acontecem dentro dessas fronteiras, na medida que a internet existe, uma entidade pode ter alguma coisa permitida fora dessa fronteira. Enfim, só para dizer para vocês que as regulações seguem vivas. Mas de cunho geral, ou a média do mercado, dos especialistas, dos advogados, dos técnicos em gestão de risco, dos técnicos em arcabouço regulatório, é uníssono de que a base legal que suporta este mercado de apostas no Brasil, ela está muito bem feita. De novo, requer que acompanhemos a cada instante, requer que façamos discussões profundas a cada instante, para que ela seja adequada e que ela evolua junto com o próprio mercado. Mas que a base é muito bem feita, é muito bem feita. E hoje nós vamos falar bem tecnicamente, bem detalhadamente sobre esses pontos. Então vamos lá. Essas operações, elas estão regidas sob leis muito específicas e diversas portarias do Ministério da Fazenda que regulamentam o espírito da lei. A lei é uma coisa um pouco mais ampla, né? Normal. Você que talvez não seja desse meio, talvez não entenda. Mas não tem a lei, para que depois tem portaria? É para fazer coisa errada? Não. É que normalmente uma lei ela trata do espírito do legislador sobre aquele tema. Ela é mais ampla, né? Ela é mais genérica e ela é mais teórica, né? E aí depois os órgãos competentes vão editando portarias para tipificar aquelas regras, para aquele espírito do legislador em regras específicas a serem seguidas. Esse composto de coisas que é o arcabouço regulatório dos jogos de apostas no Brasil, ele diz o seguinte. Então, a primeira coisa, o regulador deste mercado não é o Banco Central, como a gente está acostumado a falar aqui nos nossos negócios de pagamento, de crédito, de banking. O regulador desse negócio é o Ministério da Fazenda, através de uma Secretaria Especial de Jogos, que foi criada com este fim, baseado em todo esse arcabouço legal. Ela determina alguns pré-requisitos gerais para uma empresa, um grupo empresarial solicitar autorização para explorar jogos de azar, apostas de cota fixa via internet. Ela solicita alguns requisitos gerais. Então vamos lá. Antes de entrar nos requisitos, o que acontece? Tinha uma zona cinzenta, então, como a Vanessa explicou muito bem lá fora, grupos internacionais, através da internet, estabeleciam estruturas de recebimento e pagamento no Brasil, e o jogador brasileiro, o cara que queria fazer a sua fezinha, ele na verdade estava entrando num site internacional. Portanto,
estava mandando dinheiro para fora do Brasil e todo o ciclo produtivo do negócio acontecia na jurisdição que esse site, que essa empresa estava, né? Ou seja, os ônus do negócio, né? O problema da ludopatia, do vício em jogo, aconteciam aqui. E a riqueza gerada por esse negócio acontecia lá fora. O Brasil falou, chega, criou essa legislação, esse arcabouço regulatório, para que o negócio obrigatoriamente aconteça aqui. Poxa, Pires, como é que eles vão vetar as operações lá fora? Primeiro, via Banco Central, vetando que os operadores de pagamento façam pagamento para entidades de gambling lá fora. Então vai ficar muito difícil para o apostador jogar com segurança num site internacional. E se você gosta de jogar, nada melhor que você jogue em reais, receba em reais, numa entidade que está aqui fiscalizada, que você pode acessar o serviço de atendimento, que você pode acessar a ouvidoria, que você pode acessar o Ministério da Fazenda na Secretaria de Jogos e fazer uma reclamação ou um elogio, enfim, então nada melhor. Então, primeira coisa, agora existe uma regulamentação. A partir de 1º de janeiro, só empresas que possuem a autorização do Ministério, que tiveram outorgada a sua aprovação para a operação, podem operar no Brasil, podem operar em território brasileiro. Foi dado um prazo para que elas instituíssem os seus pedidos. De todos os pedidos avaliados, o Banco Central já aprovou uma série deles, né? Quem não está aprovado, mas fez o pedido, tem um prazo para se manter operacional, e a partir daí, se não for deferido, terá que parar a sua operação, né? Isso começa agora, semana que vem, dia 1º de janeiro. Quais são os pré-requisitos para um grupo empresarial solicitar a autorização? Solicitar. Para conseguir entrar com a solicitação, é preciso que ele tenha um valor mínimo e formas específicas, a gente vai falar mais para frente desse valor, de integralização do capital. Tenha comprovado conhecimento em jogos, apostas, loterias de pelo menos um dos integrantes do grupo de controle. Então, um dos sócios, ao menos um, quanto mais, melhor. O regulador Ministério da Fazenda vai olhar com mais carinho para as propostas onde haja mais de uma pessoa do grupo controlador com conhecimento comprovado no tema. Requisitos mínimos para posse e exercício de cargos diretivos. O que quer dizer isso? O corpo de diretores que vai integrar essa empresa, então quando você faz uma solicitação de aprovação de uma instituição financeira no Banco Central, de uma IP no Banco Central, ou agora de um agente operador de apostas esportivas, você precisa dizer qual é o seu corpo diretivo. E este corpo diretivo, essas pessoas, além da pessoa jurídica, precisam ser aprovadas. Então elas precisam ter requisitos de estudo, de comprovada experiência de trabalho no tema que ela vai atuar. Então o diretor de tecnologia, ele precisa ter comprovada experiência em tecnologia. Ele precisa ter formação em tecnologia. E o Banco Central, o Ministério da Fazenda, o regulador, vai olhar para tudo isso. Designação, uma vez definido esse corpo de diretores que precisa ser aprovado, um deles precisa ser designado como o agente de relacionamento com o Ministério da Fazenda. Então, notem o nível específico de responsabilização. Aqui no meu corpo de diretores teremos essa meia dúzia de diretores e esse aqui, o Joãozinho, será o responsável pelo relacionamento com você, regulador. Esse cara vai passar por um pente ainda mais fino e é personalizada essa relação. Estrutura e funcionamento de serviço de atendimento ao apostador com políticas específicas para esse atendimento e estrutura de ouvidoria como uma instituição financeira. É obrigatório a esse operador ter uma estrutura de atendimento ao apostador. E aí tem regras específicas nas portarias, que a gente vai falar num próximo episódio, mais detalhadamente sobre as portarias, mas tem toda uma regra para serviço de atendimento ao apostador e toda uma regra de ouvidoria. E para quem não sabe,
Quando um determinado segmento da economia é obrigado pelo regulador, de uma economia regulada, de um segmento regulado, obviamente, é obrigado a constituir ouvidoria, é porque esta estrutura de ouvidoria também é responsabilizada diretamente sobre os problemas que, porventura, a empresa tenha e o usuário, no caso aqui, o apostador, não se sinta atendido. Também dentro do corpo de diretores, tem um que eu disse agora há pouco, que vai ser designado como agente de relação específica com o Ministério da Fazenda, e tem um outro, e precisa ser outro, que vai ser designado como o diretor responsável pelo serviço de atendimento ao apostador e pela ouvidoria. Ou seja, também tem um CPF que se corresponsabiliza, inclusive criminalmente, pelos temas não resolvidos. Depois a gente tem uma série de pré-requisitos técnicos e de segurança cibernética com certificações nacionais e internacionais, reconhecidas nacionais e internacionalmente, do tipo PCI Compliant, essa coisa toda. Tem também uma portaria que detalha qual é o mínimo do pré-requisito técnico para uma empresa solicitar a sua autorização. Ela precisa integrar ou se associar a organismos nacionais ou internacionais de monitoramento da atividade esportiva. Então, tem uma série de regras numa portaria que ela precisa fornecer dados, caso ela identifique vocês viram as notícias acontecendo? Um jogador, ou família de jogador, ou de árbitro, ou de dirigente esportivo, pessoas que na regra não podem jogar. Então o agente operador que pede autorização, quando ele está funcionando, ele precisa ter condição na identificação do seu apostador de que ele não é... E precisa ter um texto legal no Terms and Conditions, que a pessoa garante que não é, também para responsabilizar essa pessoa. Então, mas a empresa precisa participar, precisa integrar ou participar de associações de organismos nacionais ou internacionais de monitoramento da atividade esportiva. Precisa, no grupo de acionistas da empresa que está solicitando a autorização, precisa ter, no mínimo, 20% de capital brasileiro. Precisa de, no mínimo, 20% de capital brasileiro. Edu, então uma empresa 100% gringa não pode solicitar? Não pode solicitar. Precisa ter, no mínimo, 20% de capital brasileiro, comprovadamente brasileiro. E por fim, nos pré-requisitos básicos, será terminantemente proibido a sócios ou controladores ou pessoas do corpo diretivo de empresas operadoras a participarem de SAFs, Sociedade Anônima do Futebol, ou outra organização esportiva profissional e nem atuar como dirigente, participante, funcionário de equipe esportiva profissional. Por motivos claros, né? Conflito de interesses. Além disso, a lei já prevê uma série de políticas corporativas obrigatórias, ou seja, o proponente, o grupo que vai solicitar a autorização do Ministério da Fazenda, para poder operar, ele precisa ter uma política de atendimento e ouvidoria, como eu disse aqui anteriormente, nos moldes do que trata uma portaria específica disso. Então precisa ter lá uma quantidade de horas específicas, precisa ter um nível de atendimento, de tempo de atendimento, precisa ter um nível, tem coisas que ele não pode falar, tem coisas que ele deve falar, tem toda uma regra de atendimento ao apostador e depois tem toda uma regra e uma responsabilização para a estrutura de ouvidoria. Precisa ter uma política de lavagem de dinheiro nos moldes que os bancos, as instituições financeiras de pagamento têm. E ela precisa estar construída conforme previsto nos artigos 10 e 11 da Lei 9.613 de março de 98 e na Lei 13.260 de 2016. Ou seja, tem que ter uma política parruda, muito bem construída de prevenção à lavagem de dinheiro. Precisa ter uma política do jogo responsável também detalhada numa portaria específica. E prevenção aos transtornos
do jogo patológico. Então tem que ter uma política que a empresa propõe, ela propõe ao regulador, ao Ministério da Fazenda, para que seja aprovado, uma política que deve seguir uma série de requisitos, onde ela se compromete a sempre tratar da questão do jogo responsável, da forma mais positiva e atuante possível, e também que ela se compromete a construir estruturas para a prevenção do transtorno do jogo patológico. E por fim, dentro das políticas obrigatórias corporativas, tem a política de integridade de apostas e prevenção à manipulação de resultados e outras fraudes. Então, precisa de uma política ampla de antifraude. Como tem a questão da manipulação de resultados, infelizmente, um jogador, um árbitro, topa fazer um esqueminha para manipular o resultado daquela competição esportiva. Essa política é mais ampla até do que a política de prevenção à fraude das instituições financeiras, que já é uma das políticas mais complexas de fazer, de manter atualizada e principalmente de gerir as consequências. Aqui ela ainda é mais grave, porque ela tem mais ou menos o mesmo peso na parte de outras fraudes e tem todo um detalhamento específico para a questão de manipulação de resultados de competições esportivas. Depois tem um item na lei que é a contraprestação da outorga. Então, para outorgar uma autorização a um grupo empresarial que fez a sua solicitação, esse grupo precisa depositar 30 milhões de reais. Vou repetir. Para começar a brincadeira, esse grupo precisa fazer um cheque. E não é depósito em garantia. Ele paga para o Ministério da Fazenda 30 milhões de reais para ter essa outorga. É a compra da outorga. Juridicamente chama contraprestação da outorga, mas é a compra da outorga. Então, só para começar a brincadeira, tem um chequinho de 30 milhões de reais. Né? Pô, o que isso diz? Isso diz que não é qualquer um que vai jogar esse jogo. Mas o criminoso ele tem dinheiro. Sim, mas tudo isso que eu estou falando até agora já vai inibindo, né? Então são 30 milhões de reais e tem um prazo. Assim que aprovado a proposta desse proponente, ele tem 30 dias para fazer esse aporte. Se não fizer, todo o processo é cancelado. Ele precisa recomeçar. Tem uma série de regras já, a gente discutiu a semana passada, aliás, a gente ouve muito essa discussão, pelo menos dos mais ponderados, a gente ouve essa discussão de, eu não acho que deva proibir, eu não acho que deva colocar fogo no boi, mas eu acho que deveria regulamentar melhor a publicidade, porque a publicidade não é regulamentada. Deveria regulamentar melhor é uma coisa, não é regulamentada é outra. Sim, já tem todo um capítulo de publicidade previsto na lei. Então, em termos de publicidade, toda peça publicitária de um agente apostador, de uma empresa, de uma bet, precisa conter lá o aviso dos malefícios, que nem acontece na publicidade do cigarro, que nem acontece na publicidade do álcool. É obrigatório ter lá o aviso dos malefícios. Esta operação pode causar vício, blá, blá, blá. Tem lá um texto legal. É obrigatório. É obrigatório ter outras ações informativas de conscientização. Além do texto legal, tem uma portaria que designa que na publicidade precisa fazer menção a ações informativas de conscientização. Então, vocês estão vendo nas últimas, quando você pega as mais sérias, né, as grandes, que já solicitaram autorização, que já estão autorizadas a operar, você tem visto que o cara fala, faz a sua fezinha aqui, não sei o que, joga aqui, a odd é essa, é green, é blue, é yellow, enfim. Poxa, jogo responsável, papapá. Então, tem um texto legal, tem uma série de regrinhas para se fazer essa publicidade. Obviamente tem que ter lá o 18+ na propaganda, porque é propaganda direcionada exclusivamente a público da maioridade. E tem que ter algum elo com prevenção ao transtorno do jogo patológico. E eles reforçam no item 3, destinado exclusivamente ao público adulto. É
proibido terminantemente veicular operações não autorizadas. Então, a partir do 1º de janeiro, se o cara não tem autorização ou não está no período de conquista de autorização, não se pode veicular. E as redes de rádio e televisão, os sites da internet serão responsabilizados. É proibido veicular afirmações infundadas sobre chance de ganhar. Sabe, o jogo do tigrinho, lembram-se dele? Você vai ficar milionário, dorme pobre, acorda milionário, olha aqui, carros, barco, avião. Proibido. Terminantemente proibido veicular afirmações infundadas matematicamente sobre chance de vitória. Terminantemente proibido apresentar a aposta como socialmente atraente. Então pega aquele ator ou atriz famoso, aquele jogador famoso, aquela celebridade bacana, aquele influencer legal, e constrói uma narrativa na publicidade como que para sugerir que o jogo traz indubitavelmente êxito pessoal e profissional. Terminantemente proibido. Terminantemente proibido também que se sugiram ou deem margem para que se entenda o jogo, a aposta, como um emprego, como uma renda alternativa e principalmente como um investimento. É preciso deixar claro que é a velha e boa fezinha, que é um entretenimento e que você não deve misturar isso com a sua política de investimentos. Isso eu estou falando na publicidade, é importante deixar isso claro. É terminantemente proibido contribuir de algum modo na publicidade, aqui é na publicidade e na operação, para ofender crenças ou tradições do Brasil, principalmente aquelas frontalmente contrárias ao jogo. Então, imagine que tem uma religião específica, obviamente que eu não vou mencionar, não vou entrar nessa seara, nessa briga, mas tem uma religião específica que ela é frontalmente contrária ao jogo, os seus líderes vão à imprensa, vão à TV, vão nos seus respectivos acontecimentos e dizem, não deve, é pecado, isso, aquilo, aquele outro. Você não pode, numa campanha publicitária, você como agente apostador, não pode, numa campanha publicitária, ridicularizar essa crença. E por fim, é terminantemente proibido veicular qualquer campanha em escolas, universidades e, mais uma vez se reforça, ou qualquer coisa que se designe dirigir-se a menores. Tá? E em todas as campanhas publicitárias tem que se colocar a classificação etária 18+. Portanto, gente, tem todo um capítulo na base legal cuidando da publicidade. A gente pode aqui discutir, será que não deveria ter hora, né? Que hora que pode, que tem a chance de crianças, de menores estarem assistindo é menor. Pode ter no TV criança, não sei de onde, nessa programação voltada para o público infantil, pode ter inserção de um comercial nesse horário. Isso não está previsto, talvez tenha que ser discutido, eu gostaria muito que se discutisse, mas já existe todo um aparato. O aparato legal já considera muito fortemente as regras para a veiculação publicitária. Da parte de pagamento, que é o que constitui toda a transação, né? As instituições de pagamento aprovadas pelo Banco Central ou instituições financeiras precisam, a partir de 1º de janeiro, se certificar de que o seu cliente operador de jogo tem a autorização do Ministério da Fazenda. Porque senão será corresponsabilizado. Então, não só se responsabiliza o corpo diretivo, o grupo controlador da empresa agente operadora de apostas, como se corresponsabiliza as empresas que fornecem meios de pagamento. Então tem uma dupla responsabilização. Então você aí de meio de pagamento, você de banking, você de IP, se tem cliente do jogo aí, certifique-se de que ele estará, a partir de 1º de janeiro, corretamente aprovado ou em vias de estar aprovado. A entidade, o agente operador que for aprovado, precisa se comprometer com o famoso QIC,
precisa entender claramente quem é o seu apostador. Ter diversas mecânicas de comprovação, tokenização, tudo que há de mais moderno precisa ser empregado para que ele garanta que aquela pessoa que está do outro lado do computador seja a pessoa que está bata integralmente com os dados que está fornecendo. E o instituidor do arranjo de pagamento, ou o banco, ou enfim, quem prestar o serviço de pagamento também precisa garantir o seu QIC para essa operação. É preciso ter, dentro da operação do agente apostador, monitoramento de gastos do apostador, e aí tem uma série de regras que vão estabelecer se o cara passar de uma determinada curva, precisa acender as luzes de alerta, precisa tomar ações com esse cara, primeiro de perguntar se ele está claro quanto que ele está gastando naquele negócio, depois, se ele se mantiver fora dos padrões pré-estabelecidos, precisa até chegar no limite de bloquear ele, de jogar e ofertar as ações de tratamento dos transtornos do jogo patológico. Precisa olhar para valor jogado, para tempo jogado e para comportamento no jogo. Fora os 30 milhões, cada uma dessas, e os impostos todos, né, que não serão baratos no Brasil como nunca para ninguém, essas empresas precisarão pagar uma taxa mensal de fiscalização, e ela é um percentual variável de acordo com o volume de apostas feito por aquela empresa. Mas vai de, no mínimo, 54 mil até 2 milhões de reais por mês. Então, além dos 30 milhões pagos na frente, além de todo o peso dos tributos que incorrerá sobre essa transação, mensalmente, esta entidade pagará de 55 mil a 2 milhões de reais, dependendo do seu faturamento, todos os meses como taxa de fiscalização. Tá? Essa é a primeira parte. É o básico do arcabouço legal que gerou a estrutura necessária para que a Secretaria de Jogos do Ministério da Fazenda editasse todas as portarias. Hoje já são mais de 10, nós vamos falar mais detalhadamente sobre elas no próximo episódio, mas é essa base legal que dá margem para que a Secretaria construa agora sim os mecanismos táticos mesmo, né? Tangíveis de controle dessas operações, como eu mencionei aqui, tem várias. Tem portaria para publicidade, tem portaria para o pagamento, tem portaria para o jogo legal, tem portaria para o cuidado, tem portaria para o atendimento do apostador, tem portaria para a ouvidoria, e a gente vai falar no próximo episódio bastante sobre essas portarias. Ok? O que nós gostaríamos de demonstrar para vocês aqui? O Brasil não está... Eu estou falando como sociedade, eu não sou partidário politicamente de ninguém, mas o Brasil não entrou brincando nessa seara. O Brasil entrou sério. O Ministério da Fazenda, através da Secretaria, tem feito um belíssimo trabalho. Já existe no Brasil o Instituto do Jogo Legal, já existe uma série de entidades olhando para isso. E existem os detratores, que eu não vou aqui questionar, mas o que eu quero mostrar para vocês é que a coisa não sai do oco da taquara, como se diz lá em casa. A gente criou uma lei básica que olhou para as experiências de sucesso mundo afora, construiu algo muito parecido, olhou para o que o Banco Central faz com maestria há muitos anos lá na regulação de instituições financeiras e instituições de pagamento, olhou para isso também. Então se construiu uma lei fácil de entender, com muito pouco trick, não tem muita pegadinha na lei, que ela serviu muito claramente para a Secretaria construir as portarias, que são os indicadores táteis de como se deve operar nesse mercado, e a gente vai falar mais no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Dia 20 de dezembro, sexta-feira, eu aproveito para desejar a vocês todos, a nossa querida audiência, um felicíssimo Natal e uma noite de Ano Novo abençoada, para que a gente se energize muito bem a esse 2025, que sem dúvida será desafiador como sempre,
mas será de muita alegria, felicidade e conquista. Aproveito para dizer para vocês que o Filho de Deus aqui também vai tirar um tempinho, então o próximo episódio, o Fim de Talk, volta no dia 17 de janeiro. 17 de janeiro a gente vem com o próximo episódio da série com o Fim de Talk. Se você sentir muita saudade, peço que acesse o nosso canal do Ultra Talks ou as nossas redes sociais, que todo o nosso acervo de conteúdo do Fim de Talk, do Morning Talks diário lá do Lincoln, fazendo um baita sucesso. Às quartas-feiras, dentro do Morning Talk, o Luiz está dando uma aula sobre tecnologia, gente. Todas as quartas-feiras. Tem o Quarta Geração lá, plugado no Morning Talks. O Luiz, nosso sócio aqui, nosso especialista em tecnologia, cara, dá uma aula. Então, se você quiser, pegue os Morning Talks de quartas-feiras e ouça-o, porque tem muito aprendizado ali, gratuitamente, gente. Isso que é o mais legal. Então, voltamos aqui no dia 17. Obrigado, boas festas e um beijo.